Fala aí, galera, beleza? Estou aqui de volta para estar passando para vocês meus palpites para o concurso 983 da Loteca. Lembrando que durante esses próximos 3 meses a Caixa estará realizando sorteios da Loteca também no meio de semana, com os jogos nas terças e quartas-feiras, mas como eu não tive tempo disponível, estou com a grade dos jogos aqui do próximo final de semana, concurso 983, beleza? Eu gostaria de, antes de passar os meus palpites, fazer aquele pedido mais do que especial, você que está me assistindo nesse momento através do YouTube, pedir para que você esteja se inscrevendo no canal, me dando aí essa força, ajudando na divulgação do meu canal, beleza? Então vamos começar aqui o jogo pela Premier League, o campeonato inglês, o confronto duríssimo, dificílimo entre Manchester City e Liverpool. Logo de cara, a Caixa coloca esse jogo que vale simplesmente a liderança do campeonato. O Manchester City é o primeiro colocado, tem 73 pontos, e o Liverpool é o segundo com 72. Como eu falei, quem vencer esse jogo assume a liderança do campeonato inglês. Mas aqui, como o Manchester City joga em casa, eu vou acreditar nele. Então meu palpite para esse primeiro jogo é coluna 1, vitória do Manchester City. Se você tiver um duplo disponível, você pode estar usando para este jogo um duplo aberto, porque os dois times precisam da vitória. O campeonato inglês, dificilmente os jogos terminam empatados, mas o meu palpite para este jogo, número 1, é coluna 1, vitória do Manchester City. Jogo 2, jogo de abertura do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Nesse final de semana começa o Campeonato Brasileiro, tanto da Série A como da Série B, e a Caixa, claro, ela colocou vários jogos aqui dessa primeira rodada. E esse jogo número 2 é entre Chapecoense e Ituano, um jogo complicado. É o início de campeonato, nós não sabemos ao certo como os times estarão em campo. Só que nós podemos fazer uma avaliação dos times pelos campeonatos estaduais. O Ituano, inclusive, foi campeão do Troféu do Interior. E a Chape chegou às semifinais do Campeonato Catarinense e foi eliminada pelo Concórdia com 2 empates em 1-1, como o Concórdia ele tinha feito a melhor campanha na primeira fase, acabou passando, eliminando, portanto, a Chape na semifinal. Aqui eu vou na paixão de torcedor, gosto muito da Chape, eu vou apostar nela. Então meu palpite para esse jogo número 2 é coluna 1, vitória da Chape. Vou acreditar que a Chape irá se reabilitar e fazer uma campanha em busca do retorno à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então meu palpite para esse jogo número 2 é coluna 1, vitória da Chape. Jogo 3, agora pela Série A do Brasileirão, jogo entre Fluminense e Santos. O Fluminense é melhor, foi campeão carioca simplesmente em cima do Flamengo, onde ganhou o primeiro jogo por 2-0 e empatou o segundo jogo em 1-1. O Santos no Campeonato Paulista foi ameaçado pelo rebaixamento, está em crise, estreou essa semana na Copa Sul-Americana e perdeu fora de casa para o Banfield da Argentina por 1-0. Então, como eu falei, acreditando na superioridade do Fluminense, eu vou apostar nele. Então, meu palpite para esse jogo número 3 é coluna 1, vitória do Fluminense. Jogo 4, confronto entre Sport e Sampaio Corrêa. O Sport aqui também, na minha opinião, é melhor. Foi campeão, foi vice-campeão da Copa do Nordeste, chegou até a final. Empatou o primeiro jogo em 1-1 e perdeu o segundo por 1-0, mas um jogo cheio de polêmicas, inclusive teve uma possibilidade de pênalti para o Sport que não foi dado pelo juiz. Então eu vou aqui nesse jogo também acreditar na vitória do Sport. E o Sampaio Corrêa faz uma campanha mediana no Campeonato Maranhense.
apesar de estar ali na primeira colocação, só que lembrando também que o Campeonato Maranhense, o nível é baixíssimo, né? Então o Sport tem mais tradição, mais nome. Então nesse jogo aqui, lembrando que esse jogo é pela Série B do Campeonato Brasileiro, e o meu palpite para ele é coluna 1, vitória do Sport. Portanto, nesse jogo número 4 eu vou de coluna 1, vitória do Sport. Jogo 5, pela Série A, o jogo entre Atlético Goianiense e Flamengo. Aqui é um jogo complicado, o Flamengo parece que está vendo problemas internos, pelo menos é isso que está afirmando a imprensa. Inclusive ele já tem tido dificuldade quando joga contra o Atlético Goianiense. O ano passado foram 2 jogos com as 2 vitórias do Atlético Goianiense, do Dragão. Os 2 times estão envolvidos na Sul-Americana e na Libertadores, respectivamente. Só que aqui eu vou na força da camisa, né? O Flamengo tem mais elenco, tem mais nome, obviamente. Então, meu palpite para este jogo número 5 é coluna 2, vitória do Flamengo. Vou acreditar aí na força do Flamengo. E, inclusive, ele já venceu fora de casa pela Copa Libertadores o time do Sport Cristal do Peru. Então, meu palpite para esse jogo número 5 é coluna 2, vitória do Flamengo. Jogo 6, pelo Brasileirão também da Série A, entre Palmeiras e Ceará. Aqui não há dúvidas de que o Flamengo é o grande favorito para este jogo. Leva inclusive vantagem nos últimos confrontos contra o Ceará jogando em casa. Não sei se o Palmeiras irá usar o time titular, mas eu acredito que mesmo assim o Palmeiras, mesmo que seja com o time reserva, o Palmeiras tem condição de vencer esse jogo. Então, pelo retrospecto, neste jogo número 6, eu vou de coluna 1, vitória do Palmeiras. Jogo 7, agora pela Série B do Brasileirão, jogo entre Tombense e Operário. É um jogo muito difícil. No Campeonato Mineiro, na primeira fase, a Tombense ficou em 8º lugar e o Operário chegou até as semifinais do Campeonato Paranaense, onde foi eliminado pelo Maringá. Este jogo tem cara de empate. Então, o meu palpite para esse jogo, número 7, é empate seco. Então, nesse jogo entre Tombense e Operário, eu vou de empate seco. Jogo 8, pela Série B, ou melhor, pela Série A, o jogo entre Curitiba e Goiás. Confronto entre 2 times que subiram da Série B na temporada passada e estarão, obviamente, disputando a Série A este ano, né? Tanto o Curitiba como o Goiás. Aqui eu vou acreditar na vitória do Curitiba. É o atual campeão paranaense, e o Goiás foi vice-campeão, teve 2 derrotas para o Atlético Goianiense. Então eu acredito que o Curitiba tem mais time. Então meu palpite para este jogo número 8 é coluna 1, vitória do Curitiba. Jogo 9, agora sim, pela Série B, entre Londrina e Náutico. O Londrina fez uma campanha mediana no Campeonato Paranaense. Saiu nas quartas de finais para o Atlético. E o Náutico está nas semifinais do Campeonato Pernambucano. Jogou no meio de semana, venceu, né, o time do Salgueiro, venceu nos pênaltis, depois de empatar em 1-1. Lembrando que o Campeonato Pernambucano é jogo único, então o Náutico jogou, empatou em 1-1 no tempo normal, passou nos pênaltis e vai jogar agora a final do campeonato contra o Retrô. Este jogo aqui eu vou usar um duplo no Londrina, né? O Náutico está bem também, mas
como o Londrina joga em casa, onde ele geralmente é muito forte, então o meu palpite para esse jogo número 9, eu vou apostar no Londrina, mas por segurança eu vou estar usando um duplo, né, respeitando também, obviamente, a tradição do Náutico. Então, meu palpite para esse jogo número 9 é coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Londrina ou empate. Jogo 10, pelo Brasileirão Série A, entre Atlético Mineiro e Internacional. O Atlético Mineiro, obviamente, é melhor, inclusive é um dos favoritos a conquistar o título do campeonato neste ano, mais uma vez, já que venceu o ano passado. Aqui é um clássico brasileiro, mas o Inter não passa confiança, faz uma campanha ruim, inclusive no meio de semana empatou em 2-2 com um time, acho que se eu não estiver enganado, do Paraguai, que é um time quase amador. O Internacional chegou a fazer 2-0 e acabou tomando um empate. Então aqui eu vou na força do Atlético Mineiro, vou confiar no elenco. Então meu palpite para esse jogo número 10 é coluna 1, vitória do Atlético Mineiro. Jogo 11, entre Botafogo e Corinthians, pelo Brasileirão Série A. Aqui é um clássico brasileiro, o Corinthians está envolvido na Libertadores e o Botafogo está apenas descansando, esperando justamente o início do Brasileirão. Eu não sei se o Corinthians irá jogar com os titulares, já que ele estreou na Libertadores e acabou perdendo em casa para o time do Always Red. Perdeu por 2-0. Aqui eu vou usar um duplo no Botafogo. Então, meu palpite para esse jogo número 11 é coluna 1, coluna do meio, vitória do Botafogo ou empate. Jogo 12, pela Série A também, entre Fortaleza e Cuiabá. Aqui é uma ligeira vantagem para o Fortaleza por estar jogando em casa. Os dois times também estão envolvidos aí, o Fortaleza na Libertadores e o Cuiabá na Copa Sul-Americana, onde o Fortaleza estreou no meio de semana com derrota em casa, perdeu por 2-1 para o time do Colo-Colo do Chile, e o Cuiabá venceu em casa pela estreia na Sul-Americana. Só que aqui eu vou acreditar na vitória do Fortaleza por ter um elenco um pouco melhor em relação ao Cuiabá e também, como eu falei, por estar jogando em casa. Então meu palpite para esse jogo número 12 é coluna 1, vitória do Fortaleza. Jogo 13, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, também o jogo entre São Paulo e Atlético Paranaense. Um jogo complicado, São Paulo está de olho na Copa Sul-Americana e o Atlético na Libertadores. Aqui, como os dois times estão envolvidos em competições internacionais, eu vou jogar no São Paulo, por ele estar jogando em casa, onde ele é muito forte, jogando no Morumbi. Então, meu palpite para esse jogo número 12 é coluna 1, vitória do São Paulo. Jogo 13, viu? Esse jogo número 13, coluna 1, vitória do São Paulo. E para finalizar, jogo 14, pela Série A, o jogo entre Avaí e América Mineiro. O Avaí tem só brasileiro para disputar e o América Mineiro estreou no meio de semana, perdeu em casa para o Independente Del Valle por 2-0, jogando pela Libertadores. Inclusive, no meio da semana que vem, o América faz o clássico simplesmente com o Atlético Mineiro, poderá poupar jogadores. Então aqui eu vou usar um duplo no Avaí. Então meu palpite para esse jogo 14 é coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Avaí
o empate. Beleza? Então tá aí, esses são os nossos palpites. Vamos que vamos aí em busca desses 14 acertos. Então por hoje é só. Grande abraço para você, boa sorte e até a próxima.